passada a zoeira com o Fluminense e com o Botafogo, superada também toda a sacanagem feita em cima do Vasco, gostaria aqui de felicitar o Nova Iguaçu, ele que será o grande finalista. Nova Iguaçu, o segundo maior time do Rio de Janeiro. Parabéns por ter passado o trator em cima do Vasco, mesmo estando diante do Maracanã, com mais de 50 mil vascaínos. Parabéns, Nova Iguaçu. Com gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? Do Bill. O Bill que jogou aonde? No Flamengo. É base do Mengão. O Bill foi lá e sapecou o Vasco. Tchau pro Vasco. Mas nem tudo são flores. Fazendo um trocadilho com o Fluminense. Nem tudo é felicidade na vida do Flamengo. E tem jogador que pode estar de saída porque tem proposta da Europa na mesa. Ele, jogador importante para o Flamengo, que inclusive fez gol em final de Libertadores e garantiu um título importante para o Mengão. Antes de falar sobre esses assuntos, gostaria de pedir para você que se inscreva no canal e deixe o teu like. Bom, para todo mundo que assistiu, o Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu e teremos aí basicamente um jogo diferente, digamos assim. Eu não sei o que esperar de Flamengo contra Nova Iguaçu. Eu estava esperando honestamente o Vasco. Achei que o Vasco não fosse eliminado, até por toda aquela panaceia que foi feita para jogar no Maracanã. Mas público não garante vitória, torcida não ganha jogo e camisa não decide resultado. Então o Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu e honestamente poderia ter sofrido bem mais gols, não digo nem no segundo jogo, mas no primeiro. E teremos a final do Carioca entre Flamengo e o Nova Iguaçu. Não acredito que o Flamengo tenha dificuldades para jogar contra o Nova Iguaçu. Mas mesmo assim temos que ter seriedade nesse jogo, até porque ninguém se classifica para uma final se não estiver jogando bem. O Nova Iguaçu foi segundo colocado geral do Carioca, o que indica que mal ele não está. Bom, outro assunto bem importante é que hoje vai rolar o sorteio da Libertadores, 6h30 da tarde. Vai ter sorteio das bolinhas ali, né? Pra ver com quem o Flamengo vai jogar, em qual grupo que o Flamengo vai jogar. E só para avisar vocês, o Botafogo, como ele foi classificado pela pré-Libertadores, ele não conta como time brasileiro. Ele conta como qualificado da pré-Libertadores. Então ele pode cair no grupo de qualquer time, inclusive no grupo do Flamengo. Eu queria te perguntar, você gostaria de enfrentar o Botafogo lá na Libertadores, fase de grupo? Ou não? Espera um pouquinho, pega os caras mais na frente, ou nem pega, porque eles podem ser eliminados. Eu queria saber de você, se você pegaria ou não o Botafogo para jogar no seu grupo. E ainda, o Flamengo pode ter aí um grupo mais tranquilo, tá? Dependendo do sorteio, vamos ver como é que o Flamengo se sai e contra quem o Flamengo enfrenta. Tomara que não tenha um grupo muito complicado, tomara que seja tranquilo para o Flamengo até poder começar essa temporada, né? Vamos falar assim, né? De grandes competições, né? Entrar nessas grandes competições numa rotação um pouquinho mais baixa, sem precisar dar tanto sangue para não chegar tão estourado no final do ano. E afinal de contas, quem é o jogador decisivo do Flamengo que pode estar saindo, que tem proposta da Europa, jogador que fez gol de título em Libertadores? Para você que está pensando que é o Gabigol, não, não é o Gabigol. Estamos falando do Shola, nigeriano, que é um astro no Flamengo. Ele que ficou bem popularizado entre os torcedores do Flamengo, até virou assim um ícone. Ele que está aí fazendo 18, 19 anos, se não me engano. Ele está com 20, se não me engano. E aí, ano que vem, ele estoura a idade de categoria de base e vai fazer 21. Então, o CSKA Moscou, o clube da Rússia, que integra a Europa, fez uma proposta de contratação do jogador, uma compra de 750 milhões, 750 mil reais por 75% dos direitos do jogador. Vale lembrar que o Flamengo pegou o jogador, trouxe para o Brasil, regularizou, deu toda a estrutura, profissionalizou o atleta e o Flamengo tem aí uma prioridade de compra do jogador, que é 50% dos direitos do atleta por 500 mil dólares. Então assim, ou o Flamengo cobre ou o Shola deve ir jogar na Rússia. Eu gostaria de saber de você, se você contrataria ou não o jogador, se realmente compraria o atleta e subiria ele para o time principal do Flamengo, porque ano que vem ele não pode jogar de jeito nenhum o Sub-20, ele já vai ter estourado a idade de categoria de base. E vale ressaltar, o Flamengo venceu o Boca Juniors na Libertadores Sub-20 ontem e foi aí com o gol do Shola. O Flamengo só venceu por conta do gol de Shola. E o Flamengo aí acabou se tornando o segundo clube brasileiro
a ser campeão da Libertadores Sub-20. O primeiro foi o São Paulo. Vale indicar que esse torneio não teve tantas realizações, né, edições. É um torneio mais novo, mas de qualquer forma é um torneio bem complicado, até porque, se for parar para pensar, o Flamengo foi o único clube brasileiro que entrou aí no hall de clubes que estava classificado pelo torneio e venceu, pasmem, os últimos 3 jogos, os 3 últimos jogos mais importantes de virada. Tomou um gol e aí foi fazendo 2-1, 2-1, 2-1 e se sagrou campeão, um título inédito. E os jogadores entram aí no hall da fama do Mengão, né? Os gols foram do Chola e do Lohan. Bem legal essa conquista do Flamengo, bem interessante. Então, eu já digo aqui a minha opinião. Eu não deixaria o jogador ir embora. Eu acho que se o jogador tem personalidade para fazer gol numa final, e é um jogador aí que ele é tido como um astro, como um ícone, eu não venderia. Compre o jogador, não é tão caro, bota no elenco principal, vamos ver do que ele é capaz. O Flamengo aí que cria sempre bons atletas, vamos ver o que ele poderia ser útil no esquema do Tite e no elenco principal do Mengão. Bom, esse é o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Fui!